E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na história de dois verdadeiros heróis da nossa fé, os santos Evécio e Pedro. Se preparem, porque a história deles é uma baita aventura de coragem que tem muito a nos ensinar, mesmo hoje em dia. Já parou para pensar nisso? O que faz um herói ser um herói? Não é capa, nem superpoder, não. Às vezes a maior força de todas está no coração, na coragem de defender aquilo em que a gente acredita, sabe? Mesmo quando dá aquele frio na barriga. E a história de hoje é exatamente sobre dois heróis desse tipo. Para a gente entender bem essa história, precisamos ligar nossa máquina do tempo e viajar para muito, muito tempo atrás. Nossa aventura acontece numa época bem perigosa para os cristãos, lá no Império Romano, quando o imperador poderoso decidiu que a fé cristã era um problemão. Então, se liga no cenário. A gente está lá no comecinho do século IV. O Império Romano era tipo o dono do mundo. E o imperador, um cara chamado Diocleciano, simplesmente não curtia os cristãos. Nadinha. Por isso, no ano 303, ele criou uma ordem super sinistra com uma missão bem clara: acabar com a fé cristã para sempre. E a ordem era pesada, viu? Mandava destruir todas as igrejas, todos os lugares onde os cristãos rezavam. E mais, queimar todos os livros sagrados, tipo a Bíblia. A ideia era apagar a fé da história, sabe? Como se ela nunca tivesse existido. Que loucura, né? Mas olha só, é justamente nesses momentos de perigo que os heróis de verdade aparecem. Lá numa cidade chamada Nicomédia, dois caras decidiram que não iam ficar de braços cruzados. Os nomes deles? Evécio e Pedro. E a fé que eles tinham? Essa era forte como uma montanha. Tá, mas quem eram esses caras? Bom, o Santo Evécio era um cidadão nobre, super conhecido e respeitado na cidade. Já o São Pedro, pasme, ele trabalhava lá dentro do palácio do imperador, bem debaixo do nariz do Diocleciano. Os dois tinham posições importantes, o que tornava a atitude deles ainda mais, corajosa. Então, veio o grande momento. Tenta imaginar a cena. O Evécio, no meio da praça, com todo mundo olhando, pega o tal decreto do imperador e rasga em 1000 pedaços. Foi um ato de desafio total. Foi como gritar para todo mundo ouvir: a gente não tem medo, nossa fé é mais forte que qualquer ordem sua. É claro que uma atitude dessas não ia ficar por isso mesmo. Evécio e Pedro foram presos na hora. Eles sofreram muito, sabe? Foram torturados para tentar fazer com que eles negassem a fé em Jesus. Só que nada feito. Eles não desistiram. O amor deles por Deus era bem maior que qualquer dor. E por isso foram condenados à morte. Eles enfrentaram a morte do mesmo jeito que viveram, juntos. Foram queimados vivos por causa da fé que tinham. E ao morrerem assim, eles se tornaram algo muito, muito maior do que vítimas. Eles se tornaram mártires. E essa é uma palavra super poderosa que a gente precisa entender. Mas afinal, o que quer dizer ser um mártir? Não é só sobre morrer, não. É sobre dar o maior testemunho de todos. É tipo uma prova de amor e de verdade tão forte, mas tão forte, que o eco dela atravessa séculos. Olha que legal. A palavra mártir vem do grego e significa testemunha. Um mártir é alguém que testemunha a sua fé em Jesus de um jeito tão completo, tão verdadeiro, que está disposto a dar a própria vida por isso. É o maior ato de coragem e de amor que alguém pode fazer. E por que a gente fala tanto deles? Porque a coragem dos mártires inspira a nossa coragem. O exemplo deles mostra que a fé é algo real, forte de verdade. Tinha um ditado antigo que dizia assim: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ou seja, cada herói que morria pela fé inspirava um montão de gente a conhecer Jesus. Então, o sacrifício de Evécio e Pedro não foi em vão, de jeito nenhum. A história deles não acabou no fogo. Pelo contrário, a luz do exemplo deles brilha até hoje. É como se fosse um farol bem luminoso, sabe? Mostrando pra gente o caminho da fé e da coragem. E pra gente nunca esquecer desses dois heróis, a igreja tem um dia especial para celebrar a memória deles, dia 24 de fevereiro. É um dia pra gente lembrar da coragem deles e, claro, para pedir que eles rezem por nós lá do céu. A história deles deixa uma grande lição pra gente. Evécio e Pedro são exemplos gigantes de coragem cristã. Eles nos ensinam a não ter medo de viver a nossa fé e mostram que, no final, o amor de Cristo é sempre, sempre mais forte. Aí essa história toda deixa uma pergunta no ar pra gente, né? A gente não precisa enfrentar o imperador romano, mas todo dia a gente tem uma chance de ser uma pequena testemunha de Jesus, sendo honesto na escola, ajudando um amigo que precisa, rezando pela nossa família. Como é que a gente pode mostrar a nossa fé com coragem hoje?
E essa foi a história inspiradora dos santos Evécio e Pedro. Demais, né? Muito obrigado pela companhia, que a coragem deles sirva de inspiração para a sua própria aventura na fé. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve aqui no canal @catequista Felipe Lucas. A gente se vê na próxima!